A paz do Senhor Jesus a todos. Mais uma vez nós estamos aí para mais uma EBD, né? Vamos tratar um pouco da segunda ordenança de Cristo à sua igreja. Semana passada nós falamos da primeira ordenança, tá? E nós aprendemos acerca do batismo nas águas, né, que é a primeira ordenança, que está aí no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz: Ide por todas as nações, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Foi o que nós aprendemos, estudamos a semana passada. E hoje, né, lição número 10, dia 10 de março de 2024, nós vamos escutar acerca da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a segunda ordenança de Cristo à sua igreja. Então são duas ordenanças. A primeira nós estamos na passada, que fala da questão do batismo nas águas, e hoje nós vamos estudar a segunda ordenança, que é a ceia do Senhor, né? Santa Ceia, ceia do Senhor, ou a comunhão, né, da igreja com Cristo. Nosso textual está baseado na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios capítulo 11 e versículo 26, que diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tá? Então, todas as vezes que a gente está participando da Santa Ceia, comendo pão, participando do pão, representa o corpo de Cristo, nós vamos ver aqui na lição. E o cálice, que é o suco da uva, né, representa o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Tá? Então é um memorial, é uma lembrança, né, do que aconteceu com Cristo para a remissão dos nossos pecados. E nós vamos ver isso aqui no decorrer de nossa lição. Verdade prática diz o seguinte: a ceia do Senhor, como uma ordenança, celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Tá? Jesus, ele ressuscitou no terceiro dia, né? A gente conhece bem isso, sabe disso. Tá? Então a Santa Ceia, ela vai celebrar a nossa comunhão com Ele. E o texto bíblico em classe está na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 17 até o 34. Está escrito o seguinte: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos logo, porquanto vós ajuntais, não para melhor, senão para pior. E o versículo 19: E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que quando vós ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. O versículo 21 diz: porque comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e outro embriaga-se. E o versículo 22 vai dizer: não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais o que nada tem? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Aí diz o apóstolo: nisso
não vos louvo. Aí no versículo 23, no verso 23, versículo 23, ele vai dizer o seguinte, né, que é a parte que a gente comenta na ceia, a parte que, né, sempre quando o pastor celebra a Santa Ceia, é muito lida essa parte aqui, essa parte dessa carta do apóstolo Paulo, que ele disse o seguinte no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E o verso 24 ele disse, o apóstolo Paulo escreve, e tendo dado graça, partiu e disse, tomai e comei dele todos, porque isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. E o versículo 25 diz o seguinte, semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. E o versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Até que o Senhor venha buscar a sua igreja. Isso é a promessa. E o versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então o apóstolo Paulo ele tem um cuidado muito grande com a Santa Ceia, Ele manda que cada um se examinar a si mesmo, para depois então participar do pão e do vinho. No verso 28 do capítulo 11 da sua carta à igreja de Corinto. No versículo 29, olha o que acontece. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Versículo 30 diz, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Olha, muitos dormem, morreram nesse pecado, sem saber o discernimento da Santa Ceia. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vós não ajunteis para condenação. Quando as demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Então aqui é o apóstolo Paulo, ele deixa aqui claro que queria ensinar mais, mostrar mais, mas ele esperava um momento para ensinar depois, tá? Então aqui está, é a leitura bíblica em classe, tá? De amanhã é a leitura bíblica básica, do nosso ensinamento, da nossa escola bíblica dominical, do domingo, tá? Dia 10 de março de 2024. Vou passar aqui já a introdução, que diz o seguinte, na introdução aqui, eu criei aqui a parte final, que vai falar ao longo da história, a igreja tem a ceia do Senhor
como uma das celebrações mais significativas, tá? Então, em toda a história, em todo o tempo da igreja, tá? A ceia do Senhor, ela é um dos eventos mais significativos, tá? Porque celebra a morte e a ressurreição de Cristo, né? E celebra o retorno do homem, a religação do homem com Deus. A gente aprende que, né, o apóstolo Paulo, quando escreve a igreja de Roma, lá em Romanos capítulo 6, e o versículo 23, ou capítulo 3, versículo 23, ele diz o seguinte: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Está em Romanos capítulo 3 e o verso 23, né? Mas quando aceitamos Jesus, somos um pecador arrependido. E a Santa Ceia nos relembra este concerto, né? Relembra que foi feito um sacrifício vicário, um sacrifício na cruz, para redimir o homem novamente com Deus, porque o pecado, ele afasta o homem de Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. E quando nós nos tornamos membros, como estudamos a semana passada, e participamos da ceia do corpo e do sangue de Cristo, que é um memorial, né? Isso faz nos lembrar que o nosso Cristo foi crucificado para novamente nos dar o direito de sermos libertos, sermos salvos, voltarmos à comunhão com Deus, né? Então, isto é o papel da Santa Ceia, tá? Aí diz aqui, nesse sentido, tá? O cristão pode contemplar a ceia sob três perspectivas. São três as perspectivas da Santa Ceia. Quais são elas, presbítero Márcio? Quais são? Primeira, né, a primeira perspectiva da Santa Ceia a primeira perspectiva aqui da Santa Ceia é um olhar para trás, quando contempla Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, né? É a primeira perspectiva da Santa Ceia. A gente olha para trás e ver Cristo se entregando em nosso lugar, ao nosso favor. A cruz seria para mim, seria para você, seria para nós, que somos pecadores. Mas Cristo se fez pecador para nos dar direito, né? A religação com Deus, a salvação, né? Com Deus. Então a primeira perspectiva aqui é que a gente precisa olhar para trás e contemplar Cristo entregando-se em sacrifício vicário na cruz, sacrifício de cruz, né? Morte na cruz. Quando a gente lê, né, o Velho Testamento, a gente vê que todo ano, né, alguém morria na cruz, né, quando estava devendo, né? Era a morte mais terrível no Velho Testamento. E no Velho Testamento a gente vê que todos os dias, toda semana, todos os meses, anualmente eram feitos sacrifícios de animais para que o homem pudesse, para que o pecado da humanidade, para que o pecado do homem pudesse ser coberto pelo sangue expiatório dos animais, né? Mas Cristo oferecendo-se uma vez, né, na morte do Calvário, aqui na cruz do Calvário, né, ele apagou tudo isso. Ele apagou o pecado da humanidade, passou uma borracha em cima, né, do pecado. Não só cobriu, mas lavou. É só o sangue de Jesus que pode lavar o homem dos seus mais horríveis pecados. E quando estamos celebrando a Santa Ceia, quando estamos na Santa Ceia, nós estamos lembrando disso. Essa é a primeira perspectiva.
A segunda perspectiva vai nos mostrar um olhar para o presente, agora o presente, tá? Quando vê sua real condição diante de Deus e como foi alcançado pela graça de Deus, né? É através da morte de Cristo na cruz do Calvário que nós temos acesso à graça de Deus. O que é graça, presbítero Márcio? Graça, a gente sabe, é favor imerecido. É um favor imerecido. Isso é a graça de Deus. Nós não merecíamos ser salvos, mas pela infinita graça de Deus, pela morte de Cristo no Calvário, tá? Foi-nos otorgado novamente esta oportunidade de sermos salvos pela graça de Deus. Então essa é a segunda perspectiva, é o presente, tá? A real condição de sermos salvos, tá? Foi alcançada pela graça de Deus. Então vimos aí a primeira perspectiva, que foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. A segunda perspectiva, que fala da graça de Deus, tá? Graça, nós aprendemos que é favor imerecido. E a terceira perspectiva aqui é um olhar para o futuro, quando mantém sua experiência e esperança na segunda vinda de Cristo. Olha aí, a segunda vinda de Cristo. Então essa é a terceira perspectiva da Santa Ceia. Olhar para o futuro, tá? E manter a expectativa da esperança na segunda vinda de Cristo. Tá? E não está longe não, está perto. Jesus está voltando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu costumo dizer que você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que tem se entristecido com alguma coisa, deve olhar e ver isso, essa terceira perspectiva aqui, tá? Que vai falar da esperança da segunda vinda de Cristo. Essa é a esperança da igreja. Aleluia. Só vai subir os salvos, os remidos, os lavados no sangue de Cristo. É aquele que mantém a sua comunhão firme com Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem que manter a sua comunhão firme com Cristo. Desviado, desanimado, né? Não vai entrar lá não. Louvado seja Deus. Temos que manter a nossa comunhão com Cristo. Disse a semana passada, me parece que foi a semana passada, que Jesus disse que aquele que for ligado na terra é ligado no céu. Que for desligado na terra, está desligado no céu. É um perigo muito grande que corre. Glória a Deus. É um perigo muito grande que corre quando nós chegamos e pedimos ao pastor da igreja para nos excluir, para nos desligar da membresia da igreja. Tá? Porque ocorre isso aqui. Jesus está voltando, os sinais estão aí. Tá? E essa terceira parte aqui fala da volta eminente de Jesus. E Jesus não vai vir buscar qualquer um. Jesus vai vir buscar a igreja que foi comprada e remida com o seu sangue. Aleluia. Foi a igreja que ele comprou na cruz do Calvário. Não foi brincadeira. A salvação, tá? A salvação nossa, ela não custou qualquer preço, não. Ela custou o sangue de Jesus. O valor de uma alma foi o sangue inocente de Cristo derramado na cruz do Calvário. Tem até um hino aí, né, muito cantado, foi cantado, é um hino antigo, que diz: irmão, você sabe o valor que tem uma alma, né? Sabe o valor? Você sabe o valor? Glória a Deus. Presbítero Márcio, tu sabe o valor da tua alma? Louvado seja o nome do Senhor. Meu querido irmão que está afastado dos caminhos do Senhor, tu sabe o valor que tem sua alma para Deus, a sua alma para Cristo? Oh, aleluia! Você que ainda não aceitou a Cristo como teu Salvador, sabe o valor da tua alma? Glória a Deus. O homem, ele é tricótono. O que é o ser tricótono? Ele tem corpo, alma e espírito.
né? E a Bíblia vai dizer, ou a Bíblia diz, melhor assim, a Bíblia diz que o nosso corpo, ele é formado do pó da terra. Então, com certeza, ele vai voltar à terra, porque a sua origem é a terra. Somos originários da terra, né? Quando a gente lê os primeiros capítulos da Bíblia, a gente vai ver, né, que Deus, depois de ter criado todas as coisas com a sua palavra, ele olha e pensa em fazer o homem, né? Capítulo 1, versículo 26 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, ele vai dizer: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, né? E a Bíblia nos mostra que essa imagem, semelhança de Deus, Deus pega do pó da terra, Deus pega a terra, Deus pega o barro, né? Forma o ser humano, forma o homem e sopra em suas narinas, ele dá o fôlego de vida, tá? Então, por isso que o homem, ele é tricórpio, ele é corpo, alma e espírito. O corpo, ele volta ao pó, né? Porque ele veio do pó, né? Então ele volta, ele vai voltar. A alma, tá? É um corpo, né, que necessita de Deus, é aquela necessidade, né, que a gente sente de ter uma religião, de ter algo a seguir, de botar a fé, né, em ação, em alguma coisa, né, crer em alguma coisa, né, é a alma desejosa, é a alma sedenta de salvação, é a alma sedenta de libertação, né? Só Jesus, com seu sangue derramado na cruz do Calvário, que pode libertar o homem dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Não adianta querer clamar para santo, para A, para B, para C, para D, tá? Que nada vai resolver. É só Jesus, aleluia, com seu sangue precioso derramado na cruz do Calvário, que dá alívio e descanso à alma. O hino 193 da harpa, ele diz o seguinte: se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, é infalível para te valer. Esta alma clamando, a alma chorando, é a alma precisando de algo. E o coro diz assim: porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Olha só, esta é a alma que sempre está sedenta de salvação, tá? Então esta alma, tá, é que vai prestar conta a Deus no dia do juízo final. De que Jesus vier buscar a sua igreja, a Bíblia diz que todos os joelhos vão se dobrar diante do juiz, né, que é Cristo. Cristo hoje, ele é nosso advogado, ele está pronto a nos defender. Mas no dia do juízo, né, quando ele voltar para buscar o seu povo, naquele dia, ele vai ser juiz, tá? Ele vai ser juiz, ele vai julgar, né? As nações vai julgar o povo, tá? Pelo que fizeram. Glória a Deus. E se minha obra, né, se o que eu tenho feito não tem agradado a Deus, com certeza não estarei escrito no livro da vida. Glória a Deus. Mas todos aqueles que fazem a obra de Deus com alegria, faz a obra de Deus com ousadia, aquele que se mantém dentro da palavra de Deus, procurando obedecer os ensinamentos da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, esses vão estar lá com o seu nome escrito no livro da vida. Então esta é a alma que busca a Deus, esta é a alma que precisa, tá? E tem necessidade de Deus, tem necessidade de algo, tá bom? E tem um espírito, né?
foi aquele que eu disse que Deus assoprou em suas narinas e deu-lhe o fogo de vida. Tá? Então esse Espírito, que é de Deus, ele vai voltar para Deus. Aleluia. Mas nossa alma precisa estar pronta, precisa estar baseada na palavra, obedecendo a palavra, né? E alimentada no sangue de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa aí é a terceira parte. Aí é a visão, tá? Da esperança da segunda vinda de Cristo. Aí encerrando, nesse sentido, a ceia do Senhor é uma cerimônia que deve ser celebrada com reverência, júbilo, tá? Reverência, tá? Júbilo. O que é júbilo? Júbilo é com alegria, tá? Não vai para a Santa Ceia triste, não, vai com alegria. Glória a Deus. E expectativa. Expectativa é que você está esperando este grande acontecimento, tá? Que é a volta de Jesus. Aí vamos aqui o primeiro texto. O primeiro texto aqui vai falar de algumas tradições cristãs da natureza da Santa Ceia. Algumas tradições cristãs, tá? É o primeiro texto. E o primeiro ponto aqui, primeiro negrito, o primeiro ponto, vai falar da tradição romana, da igreja romana, tá? Aí vai dizer aqui, o romanismo compreende de forma literal as expressões ditas por Jesus em referência aos elementos na ceia do Senhor. Isto é o meu corpo, né? Está em Lucas capítulo 22, versículo 19. Este cálice é o meu sangue. Lucas capítulo 22, versículo 20. Assim, segundo esse entendimento, durante o cerimonial, os elementos da ceia se convertem no corpo e no sangue de Cristo. Esse ensino é conhecido como transubstanciação, tá? Então esse ensino aqui do romanismo, né? Eles ensinam e pregam, por falar aqui, no Evangelho de Lucas, né? Jesus disse que isto é o meu corpo, que ele estava presente. Então no romanismo, ele diz que quando participam no pão, tá? O corpo de Cristo está presente. Eles têm o pão como o corpo de Cristo. Após a apresentação lá a Deus, eles têm o pão como o corpo de Cristo. Que está escrito aqui em Lucas capítulo 22, versículo 19. E quando eles partem para o cálice, tá? Ele diz que é o sangue de Jesus. Então eles afirmam que é o sangue de Jesus. Porque Jesus disse que este é o meu sangue. Este cálice é o meu sangue. Tá? Então o romanismo eles pregam e ensinam isso, né? Sendo que Jesus aqui quando fala, aqui quando Lucas escreve, né, acerca do corpo e do sangue, foi o próprio Jesus que estava celebrando essa Santa Ceia. Era o próprio Jesus que estava celebrando a Páscoa. Por isso ele falou, o meu corpo e o meu sangue, né? Porque era ele que estava se lembrando, tá? Então esse ensinamento aqui ele é conhecido como transubstanciação, tá? Essa parte aqui. Há pelo menos dois problemas com essa interpretação. O primeiro da natureza lógica, pois quando Jesus celebrou a última Páscoa ele estava presente, né? Foi o que eu acabei de dizer. E no pão e muito menos no cálice. Ele estava presente e, portanto, não poderia estar fisicamente no pão e muito menos no cálice, já que fisicamente ele se encontrava lá. Por outro lado, entender essas palavras de forma literal e não como metáforas cria problemas.
de natureza exegética. Jesus disse, por exemplo, que ele era a porta. João capítulo 10, versículo 9. Evidentemente, ele não se referia a uma porta literal, mas são metáforas, né? São comparações do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aí, tá? Na tradição romana. Vamos ver na tradição protestante, que também não bate com o que a Bíblia ensina, a tradição protestante. Tá? A tradição protestante, ou a tradição luterana, diverge da católica, quando nega que os elementos da ceia, o pão e o vinho, se tornem ou se convertam no corpo e no sangue de Cristo. Contudo, afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão da ceia. Tá? Então eles negam uma coisa, mas ensinam outra. Tá? Eles ensinam que que o corpo de Cristo está presente no pão da ceia. Esse entendimento luterano é denominado de consubstanciação. Tá? Então, no romanismo, ele é considerado, nesse ensinamento, transubstanciação, e aqui no luterano, aqui, na parte protestante aqui, ele é considerado consubstanciação, tá? Que diverge do catolicismo. Ela afirma que o corpo físico de Jesus está presente no pão. Tá? Como se vê, Lutero não conseguiu se desvencilhar por completo da tradição católica, quando dá uma versão modificada da sua antiga crença. Tá? Então isso aí são duas questões que não batem bem com a Bíblia. Mas e a posição pentecostal? Tá? Aí tem aqui a natureza cristã pentecostal. A tradição pentecostal, o que a tradição pentecostal pensa? Entende que o pão e o vinho não se convertem fisicamente no corpo de Jesus. Nem tampouco Jesus está presente fisicamente neles. Tá? Então, como é a tradição pentecostal? A tradição pentecostal ensina que o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. Contudo, Jesus se faz presente espiritualmente nos símbolos da ceia. Então, o pão e o vinho simbolismo do pão e do vinho é o corpo e o sangue de Jesus. Tá? O corpo e o sangue de Jesus. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Essa é a posição da maioria dos pentecostais. Também enfatizamos o aspecto memorial na celebração da ceia do Senhor. Nesse sentido, a ceia do Senhor é para quem está em comunhão e não para dar comunhão. Esse entendimento se ajusta ao ensino do Novo Testamento sobre a ceia do Senhor. Então você vê aqui que é um memorial, ou é uma lembrança, né, do sacrifício que Cristo fez por nós, pelos nossos pecados. Né? É um memorial. O memorial é sempre uma lembrança. Tá? E a Santa Ceia, né, a gente aprende aqui que é para a comunhão. Tá? E não é a Santa Ceia que vai dar a comunhão, mas é para a comunhão da igreja com Cristo. Para a comunhão, tá? Entre os irmãos. Tá? A gente vai ver aqui nos versículos aqui que quando não se há comunhão,
tá? Participar da ceia dignamente, né? De repente não há comunhão com a igreja, não há comunhão com o irmão, está uma vida vivendo em pecado, você não deve participar da Santa Ceia. Aleluia. Vai consertar com teu irmão, vai pedir perdão ao teu irmão. Glória a Deus. Depois senta à mesa do Senhor e participa da Santa Ceia. Não vai de qualquer maneira, não. A gente vê aí muitos testemunhos, né? Aí de curas, né? No momento da celebração da Santa Ceia. Glória a Deus. Graças a Deus que ainda não vimos, né, uma morte súbita, um passamento súbito na Santa Ceia, tá? Mas aqui o apóstolo Paulo ele diz que muitos dormem. Versículo 30 aqui, né? No versículo 30 aqui, certamente nós vamos ver aqui mais para frente, tá? Versículo 30, versículo 29, porque o que come e bebe indignamente, tá? Come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, indignamente, de qualquer maneira. Brigado com o irmão, brigado com a irmã, brigado com o esposo, brigado com a esposa, né? De repente, brigado com o filho, brigado com a filha, conserta, vai para a Santa Ceia, se conserta e participa da ceia do Senhor. É por isso que o versículo 28 diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. E o versículo 30 diz aqui, é onde eu quero chegar. Por causa disso, né, por causa da participação da Santa Ceia indignamente, olha o que acontece. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos os que dormem, muitos que morreram, tá? Indignamente, sem fazer o conserto com o irmão. Não está salvo, não. Louvemos a Deus que Deus ele é tão bom, Deus ele é tão maravilhoso, tá? Jesus ele é tão bom que ele tem nos guardado disso, tá? Ele nos guarda disso, ele tem curado, tem feito maravilha, coisas, testemunho maravilhoso. Nós temos assistido aí, né, no decorrer da Santa Ceia, mas para que ocorra as bênçãos de Deus no decorrer da Santa Ceia, a gente precisa verdadeiramente estar em comunhão com a igreja e em comunhão com Deus. A gente precisa estar longe do pecado, estar sintonizado com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar seguimento aqui. Eu parei, já voltei atrás aqui, né, que o assunto está importante, o assunto está maravilhoso. Inclusive é um tema que eu gosto de ler, eu gosto de, já até esbocei, está esboçado, né, uma oportunidade de pregar dentro desse tema, e louvei a Deus pela ação do comentarista trazer esse comentário para nós. Então vimos aí já o primeiro texto, falando da tradição cristã com relação à ceia do Senhor, tá? Na tradição romana, na tradição protestante e na tradição pentecostal, tá? A tradição pentecostal é Bíblia, é a realidade da Santa Ceia. Vamos partir então para o segundo ponto, ou o segundo texto, que vai falar do propósito. Vamos ver o propósito da ceia do Senhor. Qual é o propósito? Tudo, a obra de Deus, Deus tem o seu propósito. E um dos propósitos importantes aqui no primeiro texto aqui, né? Um dos propósitos importantes aqui é celebrar a expiação de Cristo, né? Expiação é um dos propósitos da Santa Ceia, celebrar a morte de Cristo. E o segundo ponto aqui é proclamar a segunda vinda de Cristo, tá? É outro propósito.
proclamar a vinda de Cristo. 1 Coríntios capítulo 11, verso 26, finalzinho. Até que venha. Até que venha. Quem? Jesus Cristo. Né? Então isso tem que ser feito, tá? Tem que ser a celebração da Santa Ceia. Precisa ser, essa ordenança precisa ser feita até a volta de Jesus. E o terceiro propósito, que é o terceiro ponto, vai falar de celebrar a comunhão cristã. Eu já estava comentando anteriormente. Então, vamos aqui o primeiro ponto do segundo tópico, para falar a questão da celebrar a expiação de Cristo, a morte de Cristo no Calvário. Ao escrever sobre a ceia do Senhor, o apóstolo Paulo destacou como propósito dessa celebração anunciar a morte do Senhor. Parte B, né? O versículo 26 do capítulo 11 da sua carta à igreja de Corinto, 1 Coríntios. Nesse caso, a ceia do Senhor aponta para o Calvário. Está vendo aí? A ceia do Senhor, ela aponta para o Calvário. Ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo. Né? Então, é a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, sobre a morte e sobre o diabo. Está em Hebreus, capítulo 2, versículo 14 e 15. Foi por intermédio da morte de Cristo na cruz que fomos justificados e reconciliados com Deus. Né? O pecado fez o homem perder, né? Perder esse contato com Deus. Foi o pecado, né? Que fez o homem perder esse contato com Deus. Essa justificação, tá? Isso o pecado fez. O pecado, né, gerou a morte. Romanos 6, 23 vai dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha aí, que coisa interessante. Então, né, além da morte de Cristo, né, além de Santa Ceia apontar para o Calvário, tá, ela celebra a vitória de Cristo na cruz sobre o pecado, a morte e o diabo, tá? E foi por intermédio da morte de Cristo na cruz, né, que fomos novamente justificados. Tudo que perdemos lá, né, por causa do pecado, né, aquela comunhão que o homem tinha com Deus, né, foi perca, o homem perdeu porque desobedeceu a Deus, né? Capítulo 3 do livro de Gênesis, né? Cristo, ele reconciliou, tá? Cristo, ele nos justificou através da morte na cruz do Calvário e nos reconciliou novamente com Deus. Então, o homem que aceita Jesus, o homem que se batiza, passa pelas águas, sepulta os seus pecados, ressuscita com Cristo, aleluia, e mantém a sua comunhão com Deus, tá? Ele é um homem reconciliado e justificado por Deus. Deus está pronto a ouvir as suas orações, Deus está pronto a perdoar as suas falhas, né? Porque Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Aí, para encerrar esse ponto aqui, ele diz o seguinte: portanto, na ceia do Senhor, celebramos a vitória de Jesus na cruz, e também é a nossa vitória. É a vitória da igreja, é a morte de Jesus na cruz
do Calvário. Você pode ver isso no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículo 11. Então nós já vemos aí o primeiro propósito da Santa Ceia, tá? Que é celebrar a expiação de Cristo. Vimos também o segundo propósito, que é proclamar, aliás, o segundo propósito, vamos ver agora. Diz aqui, proclamar a segunda vinda de Cristo. A ceia do Senhor proclama sua segunda vinda. Tá? Está em 1 Coríntios capítulo 11, verso 26. Logo, há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Escatológico, há um sentido escatológico. O que é escatologia? O que é escatológico? Escatológico é o estudo do fim de todas as coisas. Toda vez que nós falamos em escatologia bíblica, é porque nós estamos estudando o fim de todas as coisas. O livro de Gênesis que nós estamos estudando o livro de Gênesis. A gente estamos estudando o princípio, e quando nós estamos estudando o livro de Apocalipse, né, nós estamos falando sobre escatologia, que é o estudo do fim de todas as coisas. Tá? Jesus está voltando e o mundo está caminhando para o seu final. Aleluia! Aquele que aceita Jesus como seu Salvador, mantém sua vida diante de Deus, ele tem um lugar reservado para ele no céu. Glória a Deus, ele vai entrar no céu para participar das bodas do Cordeiro. Então, escatológico, tá? Escatologia é o estudo do fim de todas as coisas, tá? Há um sentido escatológico na celebração da ceia do Senhor. Quando essa bendita esperança é perdida, a igreja se seculariza. Tá? Quando se perde a esperança da vinda do Senhor, né? Quando se perde a esperança que Jesus vai voltar, quando se perde aquela esperança, né, que os discípulos estavam em Jerusalém, olhando, né, Jesus estava palestrando com eles, conversando com eles, está logo no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos. Jesus estava palestrando com eles, e eles observaram que Jesus era levado ao céu, né? E eles viam Jesus subindo, louvado seja o nome do Senhor. Eles ficavam preocupados, agora nós estamos só, agora o que nós vamos fazer? Sem o nosso mestre, né? Mas o anjo do Senhor se pôs assim, varões galileus, porque vós estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido do céu, ele virá, ele voltará. Glória a Deus. E esta é a bendita esperança da igreja. É esperar a volta de Jesus. E muita igreja tem se corrompido, né? Não mais está esperando a volta de Jesus, né? Se secularizaram, porque perderam essa bendita esperança. Aleluia. Assim, na ceia do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando por sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nesta terra e que a sua pátria não é aqui. Aleluia, a igreja é peregrina na terra. Quer dizer isso? Explica isso. A igreja é peregrina na terra. Que sentido é isso? A igreja é peregrina porque está de passagem. É uma passagem à terra, né? Em breve este povo vai embora. Aleluia. Em breve este povo está indo embora. Louvado seja o nome do Senhor. E como ficará essa terra sem a igreja? Sem este povo? Glória a Deus. Muitos procurarão nesse dia a igreja, não vão encontrar ninguém.
Louvado seja o nome do Senhor. Por que não vão encontrar? Não estão mais aqui. Glória a Deus, nós não somos dessa pátria. Nós não somos dessa terra. Glória a Deus, vamos embora. Aleluia, a qualquer momento a trombeta vai soar. Aleluia. E a igreja está e precisa estar com seus ouvidos afinados, com seus ouvidos aguçados, para ouvir o toque da trombeta. Glória a Deus. Às vezes a gente pensa que o toque da trombeta, né, é tipo uma orquestra, ou tipo um trompete, ou tipo né, um instrumento vocal, né, um instrumento, né, vocal, ele faz um som estridente, um som alto, onde todo mundo escuta. Glória a Deus. Mas não. Fiz um cursinho de regência alguns anos atrás, regência de coral, e eu achei interessante, né, quando eu vi os nossos mestres usando o diapasão, né, não é aquele discutinho que a gente conhece, que tem as notas cifradas, né, mas ele é tipo um garfinho de comer xuxi, né, e aí o maestro ele bate, né, na quina de alguma coisa, bate na quina e coloca uma ponta do diapasão no ouvido, né? E ali ele tira a tonalidade da música que vai se cantar, né? Naquele diapasão, né? Ele escutou. E você escutou o quê? Eu falei assim, gente, escutando, o que eu estou escutando ali? Ele está escutando, ele sabe a tonalidade que ele vai ter que tirar para o coral cantar, para o quarteto cantar, para a igreja cantar, para a orquestra tocar, né? Ou para o conjunto cantar. Ele viu, ele ouviu. Aleluia, mas quem está de fora não ouve nada. Então eu comecei a pensar, eu começo a pensar que assim será a trombeta, assim será o toque da trombeta. Só vai tocar, só vai ouvir quem tiver os ouvidos aguçados para ouvir o toque dessa trombeta. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Afina, meu querido irmão, minha querida irmã, os seus ouvidos para ouvir o toque dessa trombeta, que não vai demorar não. Glória a Deus, Jesus está chegando. Jesus vem buscar o seu povo. Jesus vem buscar a sua igreja. Aleluia, nós precisamos estar com os nossos ouvidos no diapasão celestial. Precisamos estar com o nosso ouvido no diapasão de Cristo. Aleluia, para ouvirmos o toque da última trombeta. Louvado seja o nome do Senhor. Assim nascer do Senhor, a igreja mantém um olhar no passado, quando contempla a vitória de Jesus na cruz, mas também mantém o seu olhar no futuro, esperando e ansiando sua segunda vinda. Ao contemplar o retorno de Cristo, a igreja lembra que é peregrina nessa terra e que a sua pátria não é aqui. A sua pátria, a pátria da igreja, não é aqui não. Louvado seja o nome do Senhor. Tem tanto homem que se diz homem de Deus, obreiro de Deus, né? Preocupado com a política, preocupado com essa pátria. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui é passagem, aqui é passageiro. Glória a Deus, precisamos nos preocupar e levar a igreja de Cristo a conhecer esta pátria que não é aqui. Aleluia, é a Nova Jerusalém, é a pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E a igreja de Deus está partindo. A igreja de Deus está indo embora. Glória seja dado o nome do Senhor. E a pátria terrestre está ficando por aí. Glória a Deus. Então, meu querido irmão, desperta. Glória a Deus, enquanto há tempo. Glória a Deus. Você que está envolvido aí com essas políticas do país, do mundo, preocupado com a política do mundo, não se preocupa não, que nós somos igreja de Deus, nós não somos dessa pátria. Nossa pátria não é aqui. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não vamos nos preocupar, somos igreja. Aleluia, somos um povo salvo, um povo remido,
um povo comprado com o sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós não vamos, aleluia, morar nesta pátria. Nossa pátria não é esta. A nossa pátria é uma pátria celestial. E em breve estaremos indo embora. Oh, glória a Deus! Mensagem poderosa. Missão maravilhosa. Nos ensina, nos corrige, nos exorta e nos coloca no caminho da salvação. Você pode ler lá, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipe, tá? Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. Tá? Você vai ver isso que eu falei. A igreja nesta terra, ela é peregrina, ela é passageira, tá? E nós vamos ver que a nossa pátria não é essa aqui. A nossa pátria é uma pátria celestial, é pátria celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E o terceiro ponto aqui do segundo texto vai falar do que nós estamos estudando acerca do propósito da Santa Ceia. E o segundo ponto aqui vai falar celebrar a Santa Ceia. Ela celebra a comunhão cristã. Glória a Deus. Como está a sua comunhão com Cristo? Como está a minha comunhão com Cristo? Louvado seja o nome do Senhor. Como está a minha comunhão com a família? Como está a minha comunhão com os irmãos? Como está a minha comunhão com o ministério? Louvado seja o nome do Senhor. Será que eu estou pronto para participar da Santa Ceia do Senhor? Participar do corpo e do sangue do Senhor, deste memorial? Glória a Deus. Então, nós vamos ver aqui agora. Celebrar a ceia serve para celebrar a comunhão cristã. Uma das razões que levou o apóstolo Paulo a escrever a sua primeira carta aos Coríntios estava relacionada à questão de divisões entre os irmãos daquela igreja. Tá? Se você ler o capítulo aqui 11, você vai ver que os irmãos estavam completamente fora daquela igreja. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11. Louvado seja o nome do Senhor. E foi o que levou Paulo a escrever, o apóstolo Paulo, a escrever a carta a esta igreja. Tá? Segundo os biblistas e os teólogos, né, eles ensinam que era uma igreja, a igreja de Corinto, era uma igreja que tinha os 9 dons, os dons espirituais. Todos os dons espirituais a igreja de Corinto, ela tinha, ela executava, era feita, porém, era uma igreja, né, que vivia em uma situação difícil. E leva o apóstolo Paulo a escrever para elas, para essa igreja, ensinando como se proceder, tá? Diante de Deus, diante de Cristo, diante do ministério, né? Diante dos irmãos, tudo isso. Tá? Então, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, para falar a questão da divisão entre os irmãos, da briga entre os irmãos e etc. Esse era um problema recorrente entre os coríntios e estava presente também durante a celebração da ceia do Senhor. Paulo os reprova por isso. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17. O clima fraterno e de comunhão deixara de existir, tá? Já não existia mais. Era cada um para si. Tá? Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, tá? Quando fala lá da união, que eles perseveravam em união, tá? No partir do pão, na comunhão, perseveravam na comunhão, no partir do pão. Esta é a igreja primitiva. E a igreja de Corinto perdeu este vínculo. Tá? Está em 1 João capítulo 1, versículo 7, também vai falar sobre o amor fraterno, o amor entre os irmãos. Tá? Nesse sentido, alguns
não esperavam pelos outros, para celebrarem a ceia do Senhor. Está em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21. Aí ele diz aqui, eu gosto sempre dessa finalização, que ele deixa sempre, o comentarista, ele deixa sempre a finalização para dar um puxão de orelha. E é um puxão de orelha gostoso. Aleluia, que a gente aprende, né? E a gente precisa não só aprender, mas colocar em prática. Se nós colocarmos em prática, né, o que nós temos aprendido aí nas últimas EBDs aí, nas últimas escolas dominical aí, se nós colocarmos em prática tudo que nós aprendemos, tá? Vamos crescer muito espiritualmente. E digo uma coisa, a vida de Jesus será acelerada, vai ser acelerada. Se nós aprendermos e colocarmos em prática tudo que esses irmãos, pastores, teólogos, passam para os alunos da EBD. Tá? Nesse sentido, aqui no finalzinho, final, né? Aqui 1 Coríntios capítulo 11, versículo 21, aí no final aqui vai dizer o seguinte, ó, quando há o espírito de divisão, litígio e intriga entre os crentes, a celebração da ceia do Senhor perde todo o sentido. Quando há briga, quando há falta de comunhão, quando não há comunhão, né, entre os irmãos, há dissensões, há intrigas, tá? O valor do sentido da ceia, ela perde o sentido, tá? Então vamos colocar isso no nosso coração, tá? Vamos trazer isso para o nosso sangue, para a gente não perder esse sentido da Santa Ceia do Senhor. E o ponto 3, né, para encerrar aqui a lição, encerrando já a nossa lição, tá? O ponto 3 vai falar do modo da celebração, modo de celebração da ceia do Senhor. Aí o primeiro ponto vai falar do que é participar indignamente. O segundo ponto vai falar de uma celebração reverente, a reverência. E o terceiro ponto, tá? A Santa Ceia é uma celebração festiva. Toda Santa Ceia é uma festa, tá? Que é promovida na casa de Deus. Por isso o comentarista bota que a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, ela é festiva. Vamos aqui o terceiro ponto. Segue o terceiro texto. Segue o primeiro ponto. O que é participar indignamente? Vamos ler aqui para a gente entender um pouco isso aqui. Concernente à celebração da ceia do Senhor, Paulo advertiu sobre o perigo de participar da ceia indignamente. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, e verso 27. O termo português indignamente é a tradução do advérbio grego, anexios. Um advérbio indica a maneira ou modo como se faz uma coisa, enquanto um adjetivo indica o seu estado. Nesse sentido, esse advérbio modifica o verbo. Comer está relacionado ao modo, ou maneira como os coríntios estavam comendo a ceia do Senhor, tá? De maneira desordenada, quando não esperava um pelos outros, de maneira disciplinada, quando comiam mais do que os outros, e de maneira irreverente, quando se embriagavam. Tá? Então, indignamente, participar da Santa Ceia indignamente é você participar desordenadamente, é você participar de qualquer maneira, né? De qualquer maneira, tá? E isso é perigoso. A participação da Santa Ceia de qualquer maneira é perigoso. É esse aqui o comentarista
está mostrando para nós. Segundo ponto é que eu falo de uma celebração reverente. Se em lugar de um advérbio, que indica um modo ou maneira, Paulo tivesse usado um adjetivo que indica estado, qualidade ou natureza, então poderia participar da ceia pelo fato de que ninguém é digno. 1 Coríntios capítulo 11, verso 27. Como mostramos, participamos da ceia, como mostramos, não é esse o caso. É verdade que não participamos da ceia do Senhor porque somos dignos, mas pela graça de Deus. Contudo, ninguém seja tentado em pensar que pelo fato de ser um pecador, alcançado pela graça, pode participar da ceia vivendo deliberadamente em pecado. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com um pecado não confessado? Hein? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Tá? Então, quem participa da Santa Ceia em pecado, tá? Está em reverência. Está em reverência a Deus. Tá? E também é perigoso. Tá bom? Aqui nesse finalzinho aqui, desse ponto aqui, o comentarista ele diz aqui, ó, vou repetir, ó. Se a simples maneira irreverente de celebrar a ceia atrai juízo divino, o que dizer então de quem participa com o pecado não confessado? Pecado não confessado atrai o juízo divino. Louvado seja o nome do Senhor. Pecado não confessado aborrece a Deus. Aborrece a Deus. Glória a Deus. Confessar, e a Bíblia diz, né? Manda a gente confessar as nossas culpas uns aos outros, para sermos perdoados. Glória a Deus. O versículo 30 aqui, como eu li anteriormente, ele vai dizer isso. Olha só, o pecado não confessado, o que acontece? Por causa disso, tá? E por causa do pecado não confessado, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que morreram, tá? Aqui a tradução da Bíblia aqui diz muitos que dormem, mas muitos que morreram. Por quê? Participaram da ceia do Senhor indignamente. Participaram da ceia do Senhor em pecado. Participaram da ceia do Senhor não confessando o seu pecado. Glória a Deus. É um cuidado muito grande. A ceia do Senhor é bênção. A ceia do Senhor, ela é cura. A ceia do Senhor, ela é liberta. Tá? Você pode estar com uma enfermidade que tiver, você ao tocar no corpo e no sangue do Senhor Jesus, tu pode ser curado. Glória a Deus, mas também você pode ficar ferido, tá? Se você tiver um pecado e não confessar o seu pecado. Glória a Deus. Então, se há pecado escondido, é hora de confessar para poder participar do corpo e do sangue do Senhor, não indignamente, mas dignamente. Louvado seja o nome do Senhor. Não é eu que estou falando não, tá? O prefeito Márcio está pegando pesado. Não é eu que estou falando não. É a Bíblia. Glória a Deus. É a palavra de Deus. É o próprio Deus quem está falando, alertando a sua igreja. Glória a Deus. Então vemos aí, é uma celebração reverente. Para finalizar aqui, a gente vai ver aqui o terceiro ponto, que vai falar da celebração festiva. É sempre uma festa quando nós estamos na reunião aqui da Santa Ceia, né?
é sempre uma alegria, é sempre uma festa. Diz aqui, ó, a ceia do Senhor celebra a morte e ressurreição de Jesus, e não o seu funeral. Né? O funeral é de tristeza, a gente chorando, reclamando, tá? Mas a Santa Ceia, não, a Santa Ceia, a gente vai celebrar 3 coisas que aconteceram com Jesus aqui, ó. Aqui, ó. Celebra a morte e ressurreição de Jesus. Tá? A ceia celebra o Cristo que morreu, mas também celebra o Cristo que ressuscitou. Pode ver isso na carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo de 1 a 4. Deve, portanto, ser uma celebração reverente, contudo, festiva, né? Deve-se ter reverência, mas deve ser festiva, tá? Que celebra um Cristo que morreu, mas também celebra um Cristo que ressuscitou dos mortos, como ele mesmo disse que ao 3º dia ele ressuscitaria, e assim aconteceu. Está em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 e 8. Nosso Redentor vive. Amém? Nosso Redentor vive. Aleluia. Não está morto. Não adianta ir lá, Maria, né? E outra mulher, as Marias foram ao sepulcro, né, para oferecer algo ao corpo de Jesus. Quando chegou lá, não o encontraram. Tinha lá um anjo que dizia assim: quem buscais o vivente dentre os mortos, né? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Mas o que elas fossem e anunciasse a seus discípulos que Jesus não estava no túmulo, mas que ele tinha ressuscitado, e que ele tinha ido, né, adiante delas. Louvado seja o nome do Senhor. Então servimos um Jesus que não está morto, não. Servimos a um Jesus que está vivo. Aleluia. E ele está aqui. Ele está aí com você. Ele está junto de você que está assistindo este vídeo neste momento. Aleluia. O que ele quer, né, é te salvar. Ele está batendo a porta do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Está te convidando você para vir cear com ele, para vir estar com ele. Ele está vivo. Aleluia. Tem um hino na harpa que diz: porque ele vive, tá? Posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E a minha vida, a sua vida, a nossa vida está na mão de Jesus, que vivo está. Glória seja dada o nome do Senhor Jesus. Jesus está vivo. Se você procurar alguns líderes religiosos nos seus túmulos, vocês vão encontrar restos mortais. Mas no túmulo de Jesus, né, as mulheres foram visitá-lo e não encontraram os restos mortais de Jesus. Estava lá para alguém para testificar, para falar para elas que Jesus tinha ressuscitado. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Redentor vivo. E por isso devemos demonstrar isso na celebração da ceia do Senhor. Nela, portanto, deve haver um ambiente de reverência e, ao mesmo tempo, de abundante alegria. Então está aí o nosso terceiro ponto, do modo da celebração da Santa Ceia. Eu quero encerrar com vocês aqui na conclusão, que diz: nesta lição, sob diferentes perspectivas, vimos algum aspecto que revela o sentido e propósito da ceia do Senhor. Não é um sacramento,
que de forma mágica concede a graça aos que dela participam, nem tampouco uma vacina para dar comunhão a quem não tem. Na verdade, o direito de celebrar essa importante ordenança é o resultado da graça que foi concedida a cada crente. É necessário ter esse discernimento quando se participa desse rito cristão. Trata, pois, de um ato que não pode ser celebrado de qualquer jeito ou de qualquer maneira, nem tampouco por quem vive deliberadamente no pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, para encerrar essa missão de hoje, quero deixar um conselho. Fujamos, né, tá, do pecado. Glória seja dado o nome do Senhor. Que Deus continue, meu querido irmão, minha querida irmã, abençoando aí a sua vida, tá? Eu quero pedir você que comente aí o nosso vídeo, como está chegando, aonde está chegando, tá? Comente e dá o seu like. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, tá? É Presbítero Márcio Coelho, tá? Você vai me encontrar aí, bom? E vai ser uma bênção ter você como inscrito. Eu sempre digo aqui a minha esposa, né, minha companheira, todos os dias, que a cada um que se inscreve no meu canal, né, eu corresponde a 1 milhão de inscritos. Para mim, né, fico tão feliz, corresponde a 1 milhão de inscritos. Glória seja dado o nome do Senhor. Então, se você puder compartilhar esse canal, se inscrever, deixar o seu like aí, para me ajudar, você vai continuar sendo bênção na minha vida. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Eu quero estar intercedendo a Deus pela sua vida. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos e vamos orar nesse momento. Querido e soberano Deus, Pai Celestial, Senhor, neste momento, graças estamos aqui, Senhor, pela explanação da Tua Palavra, por esse estudo, Senhor, de domingo, onde, ó Deus, vamos aqui, Senhor, aprender, Senhor, sobre, Deus, esse segundo, Pai, essa segunda ordenança do Senhor à sua igreja. Deus, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. E que o Senhor venha ajudar-nos, ó Deus, a entender, Senhor, o Teu chamado, a entender o Teu querer, a entender a Tua vontade, ó Deus, sobre nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Senhor da glória, por esta oportunidade, por esta bênção, por este dia, ó Deus, por estes professores, Deus, que fazem, Senhor, preparam estas lições tão maravilhosas para o nosso aprendizado, Senhor. Que o Senhor possa continuar abençoando os pastores e escritores, ó Deus, desta revista, Pai. Dessas revistas CPAD, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, ó Deus, nesta hora, Senhor, Pai Santo, Pai Celestial, te peço uma bênção toda especial, Deus, para cada inscrito, Senhor, do meu canal. Jesus, o Senhor possa estar derramando sobre cada vida. Deus, sobre cada lar, sobre cada família, de cada inscrito, Senhor, derramando chuva de bênção, chuva serode de bênção sobre a vida de cada um, Senhor. Eu te peço nesta hora, Senhor, em nome de Jesus. Sei com cada um, visita cada lar, visita cada família. Te peço essas bênçãos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Fique todos na paz do Senhor, tenha um bom final de semana e uma boa aula, tá? No domingo, em nome de Jesus. Não percam a EBD, tá? Fique todos na paz do Senhor. Amém? A paz.